Olá, pessoal. Manutenção 4. E a manutenção de hoje é da banca FEPES. Eu tenho recebido alguns e-mails pedindo uma manutenção dessa banca em função do concurso de ISS Criciúma, né? Tem algumas coisas interessantes aí, né? Então eu peguei as provas aí, principalmente essa última prova de 2017, aí ela foi realizada em maio pela FEPES, a prova de SS Florianópolis, algumas questões interessantes. Será a única manutenção nessa modalidade? Há uma banca que faz concurso público com frequência, né? Nós vamos atender então o pedido desse pessoal aí que vai prestar o ISS Criciúma, uma grana boa lá, né? Então vamos nós. Questão número 1, ele pergunta assim: assinale a alternativa que indica a demonstração que pode substituir a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. A 6404 diz lá no seu artigo 186 que a DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, poderá ser incluída na DNPL, se elaborada pela empresa. Para a Lei 6404, o demonstrativo contábil obrigatório é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Agora, se elaborar a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a empresa fica desobrigada de elaborar a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Questão 1, alternativa E de esperança. Essa é interessante. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta a definição do princípio da competência. Mas ele não mencionou da onde, do pronunciamento conceitual básico, da onde. E ele pegou na literalidade o conceito de princípio da competência, que está na resolução 750/93, que foi alterada lá pela 1282 de 2010. E essa resolução está revogada, né, a partir de 1º de janeiro de 2017. É aquela resolução que fala sobre os princípios de contabilidade, né? A gente chegou até a conversar, não é que os princípios foram extintos, né? Isso, revogaram apenas a resolução que falava sobre eles. A alternativa dada como correta, a alternativa C de casa, determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. E ele coloca, ó, parágrafo único desse artigo 9 da Resolução 750. Pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas. Alternativa dada como correta, Resolução 750, C de casa. 3. Uma provisão deve ser reconhecida quando? Bom, recapitulando, questão número 3, uma provisão, CPC 25, é um passivo de prazo ou valor incertos. Uma provisão, para ser constituída, tem que ser um fato provável que aconteça, e ela tem que conter uma estimativa confiável. Fato provável que aconteça e tem que conter uma estimativa confiável. Na estimativa 1 deles diz que existem possíveis obrigações. O que é possível eu não reconheço no balanço. Eu só reconheço o que é provável. Alternativa 1, errada.
2. O montante da obrigação possa ser estimado com suficiente segurança. Tem que ter uma estimativa confiável. A 2 é verdadeiro. 3. É provável que recursos não sejam exigidos. Bom, se recursos não serão exigidos, não é provável, não será constituída a provisão afirmativa errada. 4. É provável que seja necessária uma saída de recursos que incorporem benefícios para liquidar a obrigação. Verdadeira, provável. 5. Uma entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de evento passado. É verdadeiro, isso está até no conceito de que é obrigação, né? Obrigação, um evento legal ou não formalizado. Alternativa D de dado na questão 3. Ele brincou aí com possível e provável. Questão 4. Diz lá. Assinale a alternativa que apresenta o saldo do grupo de contas empréstimos no final de outubro de 2016. Ele tomou um empréstimo no dia 1º, no valor de 320 mil. O vencimento é em dezembro de 2016, então são aí 3 meses. Ele teve custos nessa transação, o valor da taxa, o valor da comissão. O valor dos juros pré-fixados no período, 48 mil. Ele trabalhou com juros simples. Assinale a alternativa que apresenta o saldo do empréstimo em 31/10. Vamos lá no meu papel de trabalho. Ele contratou o empréstimo no dia 1º, 320 mil. O vencimento é em 31 de dezembro, portanto, 3 meses. Ele teve custos de transação, que é aquela taxa bancária e a comissão, que dá um total de 3.776. Uma despesa deve ser reconhecida como despesa no mês da sua competência. A competência dessa despesa é de 3 meses, que é o prazo do empréstimo. Então, 3.776 dividido por 3 meses vai dar 1.258,67. Os juros, 48 mil pelos 3 meses, ele trabalhou com juros simples, dá 16 mil ao mês. Com 258, o custo de transação é despesa da competência de 31/10. Juros, 16 mil, é despesa da competência do mês 10. Vamos ver contabilmente como é que fica isso aqui. No momento da contratação do empréstimo, de 320 mil, ele teve um custo na transação de 3.776. 320 menos esse 3.776, em bancos contra movimentos foi colocado o valor líquido de 316.224. Está aqui eu debitando bancos. E creditou o empréstimo bancário nesse mesmo valor, 316.224. Ele está trabalhando, na verdade, com um custo efetivo. Um passivo inicialmente é reconhecido pelo seu valor justo, o valor pelo qual eu pagaria esse passivo na data de hoje. Ele teve de encargos financeiros 17.258,67. O que são esses encargos? O custo de transação da competência de outubro, os juros da competência de outubro. Então, despesa, encargos financeiros da competência de outubro, 17.258. Contabilmente, eu debito despesa com encargo financeiro, conta de resultado de despesa, e credito o empréstimo.
Ele quer saber qual é o valor do empréstimo em 31/10. 333.482,66. Alternativa C de casa. Nós estamos habituados com essas questões aqui, esse tipo de questões, para a FCC, né? Só que a FCC, ao invés de ela dar o valor dos juros, ela te dá a taxa do custo efetivo, né? Alternativa C de casa, nessa questão número 4. Questão 5. Me parece ser um estilo da FEPES esse aqui, né? Vamos ler. Considerando que o custo dos serviços prestados, do edital aí de Criciúma aí, tem lá contabilidade de empresas prestadoras de serviços, operações típicas de empresas prestadoras de serviços. Considerando que o custo do serviço prestado equivale a 125, o lucro bruto importa em 53, os estoques iniciais importam em 4 e os finais em 7.897, as despesas de vendas 24, as despesas comerciais 18. Bom, o que ele quer saber? O lucro líquido. E o lucro líquido é 10, ele quer saber o valor das receitas. Então vamos lá no meu papel de trabalho, nessa questão número 4. Montei uma DRZ simplesinha aqui. Vendas, X. Coloca o valor das vendas X, é o que ele quer, o valor das receitas. O custo do serviço prestado ele fornece 125. O lucro bruto ele fornece 53. Bom, aqui eu já matava a questão, né? 53 mais 125 eu teria o valor da receita. Mas eu desenvolvi, vai. As despesas de vendas ele fornece, as despesas administrativas ele fornece. Chegou um lucro líquido de 10.046. Então, você pegar o 10.046 e somar tudo isso aqui, você vai chegar no valor das vendas, que é 178.786, alternativa aí de esperança. Eu digo que parece uma característica da banca de fazer a conta ao contrário, né, de baixo para cima. Vocês vão ver que tem mais uma questão dessa. E eu me lembro que nesse EMS 2010, em Santa Catarina, uma questão muito semelhante aí da empresa Charrua. Questão 6, uma questão semelhante à questão anterior, né? O mesmo caminho. Um pouquinho antes das alternativas, ele pergunta: considerando as informações, quais os valores das receitas do período e do estoque final? Vamos ler. Considere que a Porto Bom tenha, no final de 2014, um estoque inicial de 25.500, que tenha adquirido durante o período compras 315.450, além de ter incorrido em um custo de mercadoria vendida de 285. Além disso, gerou despesas de vendas no valor de 15.830, despesas administrativas de 19.960 e obteve um lucro líquido de 49.510. Vamos lá. Ele quer as receitas e o estoque final. CMV é igual, estoque inicial mais compras menos estoque final. O CMV ele fornece 285. O estoque inicial ele fornece. O valor das compras ele também fornece. E ele quer saber o valor do estoque final, que é o meu X. Uma equaçãozinha de primeiro grau. X é igual a 55.475 para o estoque final. Aí eu botei a ordem da DRE, né? Valor das receitas, X, menos o custo da mercadoria vendida, que ele fornece, nós temos lá, menos as despesas, eu chego a um lucro líquido de 49.510. Aí você pega os 49 e vai somando.
você vai chegar nas receitas de 370 a 775. Estilão da questão anterior, né? Vai ser um jeitão meio da banca, assim. Alternativa correta é a alternativa C de casa na questão 6. Sete. Ele dá um elenco de contas e vamos ver o que ele quer saber. Assinale a alternativa que apresenta o valor total do balancete de verificação. Sabe o que ele quer? O valor dos saldos devedores ou o valor dos saldos credores. É o estilão, o Exaust faz isso, né? Total dos saldos devedores, ou se quiserem, o total dos saldos credores. Bom, se vocês fizeram conta por conta, vamos lá. Vai ficando aí. Adiantamento a alguém é um direito. Adiantamento a empregados é uma conta de ativo saldo devedor. Anota aqui do ladinho o devedor. Banco do Brasil, Bradesco, bancos conta movimento, é de ativo saldo devedor. Caixa, ativo saldo devedor. Capital social, patrimônio líquido é credor. COFINS a recolher, a pagar, passivo, credor. Depreciação acumulada, máquinas, veículos, são de ativo, mas são contas redutoras do ativo. Essas duas contas têm natureza de saldo credor. Duplicatas a receber, dá tudo funcionando e dá tudo bem. De ativo, as duas têm natureza de saldo devedor. Estoque. Estoque é de ativo. Tem natureza de saldo devedor. FGTS a recolher, a pagar. É de passivo. Essa é credora. Fornecedor Oswaldo de Almeida. Fornecedor é de passivo, é credor. INSS a recolher, a pagar. Passivo, credora. Máquinas, é do imobilizado, é de ativo, é devedor. Multa do fundo de garantia a pagar. Alguma coisa a pagar, é de passivo, é credor. PIS a recolher, é credor, é de passivo. Rescisões a pagar, é de passivo, é credora. Salários a pagar, é de passivo, é credora. Vale transporte a recuperar. A empresa tem o direito de recuperar esse valor. É de ativo, essa é devedora. E veículos, é de ativo imobilizado, natureza de saldo devedor. Bom, se você é bom em classificação de contas, devedor, credor, e chega na resposta. Agora, tem uma outra forma, né? A gente está até habituado a isso, manutenções presenciais. Eu posso pegar aquele elenco de contas, né? Se for bom em conta também, pegar o elenco de contas que ele fornece, ó. Ignora se tem conta redutora ou retificadora, ignora isso. Soma tudo positivo. Se você somar tudo positivo, você vai chegar a 390, 180. Como os saldos devedores têm que ser absolutamente igual aos saldos credores, divide por 2. Vai dar a alternativa dele dar 195,090. Vamos lá para a questão 8, pessoal. Responda as questões de 8 a 10 com base nos demonstrativos financeiros da Floribana. Então, ele me apresenta o balanço patrimonial e me apresenta a DRE da empresa.
Na questão 8, ele pergunta: o cenário alternativo é que melhor identifique as mutações do patrimônio líquido da Floripana de 2012 para 2013. O lucro do período foi 199.344. Bom, o lucro do período eu vou encontrar na DRE. Foi 199.125. Essa não é. Bola. O aumento de capital foi de 199.344. O aumento de capital foi de 50 mil aqui, galera. 50 mil. Que o lucro do período foi 149.344. Não, o lucro do período foi 199. Que o lucro do período dele dado foi zero. Não, o lucro do período foi 199. Que o lucro do período foi 199. Que o aumento de capital foi 50. 199 e que o aumento de capital realmente foi 50 pau. E que houve distribuição de dividendos de 49.781. Vamos ver no meu papel de trabalho essa questão 8. A Eda Esperança está correta, eu demonstro aqui, né? O aumento de capital de 50 pau, 342 menos 292. O valor da distribuição de dividendos, só para demonstrar. O lucro líquido foi 199, está lá na DRE. As reservas de lucro, de um período para outro, você vai notar aqui, ó, lucro retido no período 149.344. O que eu faço basicamente com o lucro líquido? Uma parte eu retenho na empresa, a outra eu distribuo como dividendos. Do 199, 144 ele reteve. A diferença é o dividendo que ele distribuiu. Lá no balanço você vai encontrar dividendos a pagar com saldo de 3 mil, a saldo inicial. O 49.781 é o dividendo do período, o que deixaria essa conta com 52. Mas ela está com saldo, olha lá no balanço, de 49.781. Quer dizer que 3 mil reais é o dividendo que efetivamente ele pagou no período. E o dividendo que ele distribuiu, realmente, 49.781. Alternativa. E de Esperança, na questão 8. Questão 9. O que ele quer saber? Olha o capital circulante líquido aí, galera. Vamos ver lá a pergunta dele. Questão 9. Com base nos demonstrativos da Floripana, de 2012 e 2013, o capital circulante líquido de 2013, de 2012, o capital circulante líquido de 2013. E qual foi a variação do capital circulante líquido de 2012 para 2013? Nessa ordem. Capital circulante líquido é o ativo circulante menos o passivo circulante. Nós usamos isso aí em análise de balanço, em análise das demonstrações financeiras, para verificar, entre outras coisas, a necessidade de capital de giro, enfim. Antigamente nós tínhamos um demonstrativo que era a DOAR, demonstrativo das origens e aplicações de recursos, que demonstrava exatamente a variação do CCL. A DOAR foi substituída pela demonstração dos fluxos de caixa HC que vocês estão habituados hoje, né? Ele quer o capital circulante líquido de 2012 e de 2013.
Capital circulante líquido, ativo circulante menos o passivo circulante. O ativo circulante de 2012, 304 mil, olha lá no balanço. O passivo circulante de 2012, 172. Então, o capital circulante líquido de 2012 foi 132 mil. Capital circulante líquido de 2013, pega o ativo circulante de 2013, 562.500. Diminui do passivo circulante de 2013, eu chego no capital circulante líquido de 2013. Qual foi a variação do CCL no período? O ano passado era 132, esse ano aumentou para 311, a variação é positiva, um menos o outro, 179.344. Alternativa E de esperança na questão número 9, ISS Florianópolis. O estoque final de 2013 da Floribama representa quanto, em percentual, das compras do período? Vamos lá no meu papel de trabalho. Percentual de participação do estoque de final de 2013 sobre as compras do período. Bom, o estoque final de 2013 está no balanço de 2013, ele fornece 50 pau. O que ele não fornece é o valor das compras, que eu acho através daquela formulazinha, né? CMV igual, estoque inicial nas compras menos estoque final. O custo da mercadoria vendida, você vai encontrar lá na DRE, 2013, 300 mil. O estoque inicial de mercadorias de 2013 está no balanço do ano passado, 250. X é o valor das compras e o estoque final está no balanço de 2013, 50 pau. Uma equaçãozinha de primeiro grau, X deu 100 mil, X é o valor das compras do período. Se o estoque final de 2013 é 50, as compras do período foram 100, representa 50% do valor das compras. Alternativa B de bola nessa questão número 10. Questão 11. Custos. Pouco antes das alternativas, ele diz assim: considerando os dados sobre a empresa, identifique a alternativa que apresenta corretamente os valores de custos e despesas do período. Vamos lá no meu papel de trabalho. Existem gastos realizados pelas empresas que são ativados. Esses gastos ativados vão figurar no balanço patrimonial da empresa. A compra de um veículo, por exemplo. E existem alguns gastos que não são ativados. Esses gastos não ativados aparecem na demonstração de resultado do exercício, na DRE. Esses gastos não ativados é que nós precisamos separar. Quando um gasto não ativado é um custo ou quando um gasto não ativado é uma despesa. Veja, numa empresa industrial, eu tenho a produção. É nesse local aqui que a matéria-prima é transformada em produto acabado. E eu tenho a área administrativa e a área de vendas. Todo gasto que eu tiver não ativado, que ocorrer dentro da produção, é um custo.
E todo gasto que eu tiver não ativado, que ocorra fora da produção, é uma despesa. Então vamos pegar a questão número 11, que diz assim: uma empresa apresentou as seguintes operações em determinado período em que não havia estoques iniciais. Aquisição de matéria-prima no valor de 230. Quando eu compro a matéria-prima, eu vou colocar no estoque de matéria-prima. No momento da compra da matéria-prima, é um gasto ativado, vai para o estoque de matéria-prima. No momento em que eu retirar essa matéria-prima do meu estoque para consumir na minha fábrica, para transformar essa matéria-prima em produto acabado, esse é o momento que nós chamamos de consumo da matéria-prima. A matéria-prima será consumida pela produção. A matéria-prima, sim, o consumo dela é um custo. Aquisição de combustível para o veículo da área de vendas. Área de vendas, despesa. 2. A mão de obra. Aonde nós temos mão de obra? Na produção. Aqui eu tenho a mão de obra direta, aquela que manipula o produto enquanto ele está sendo transformado. E eu tenho a mão de obra indireta, o gerente da fábrica, por exemplo. O pessoal daqui a gente chama de remuneração, salário. Falou mão de obra, é produção, é fábrica. A mão de obra direta é um custo, 40. Os custos indiretos de fabricação, o próprio nome está dizendo, custo indireto de fabricação, é um custo, 80. Esses custos indiretos são aqueles que necessitam de um critério de rateio para serem alocados os produtos. O aluguel da produção, por exemplo. A remuneração do pessoal das diretorias geral, administrativa e financeira. A diretoria está lotada na área administrativa, o pessoal da área financeira, de vendas, a remuneração deles é uma despesa, 45. Nessa relação eu tenho de custos 260 e tenho de despesas 47. Alternativa B de bola na questão número 11. 12. Com base nos dados apresentados, ele quer o ponto de equilíbrio da empresa. Diz assim: uma empresa que fabrica pranchas de surf apresentou os seguintes dados em determinado período: quantidade produzida, o preço de venda por unidade, custo com materiais diretos. Material direto é um custo variável. Comissão de vendas é uma despesa variável. As despesas variáveis variam de acordo com a quantidade vendida. Quanto maior for o valor das vendas, maior será o valor da comissão dos vendedores. Custos fixos e despesas fixas do período. Qual é o ponto de equilíbrio? Quando se fala ponto de equilíbrio, se refere normalmente ao ponto de equilíbrio contábil. Quando o cara quer saber ponto de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio econômico, ele pergunta com todas as letras. Perguntou o ponto de equilíbrio, é ponto de equilíbrio contábil. Eu pego os custos fixos mais as despesas fixas e divido pela margem de contribuição unitária. Com isso, eu vou encontrar quantas unidades eu tenho que produzir e vender para atingir o meu ponto de equilíbrio contábil. No ponto de equilíbrio, o meu resultado é 0. Margem de contribuição unitária é igual ao meu preço de venda unitário
Quando ele dá impostos, eu tiro os impostos daqui, menos os custos que são variáveis, mais as despesas que são variáveis. Ele fornece, nessa questão 12, que o preço de venda é 400, que o custo com materiais diretos é 150. Material direto é custo variável, matéria-prima, material direto. Que as comissões de vendas, uma despesa variável, despesas variáveis, comissão de vendas, frete sobre vendas, 50 pau. A minha margem de contribuição unitária, então, é 200. Para cada unidade vendida, eu vou contribuir com R$ 200 para que eu faça frente aos meus custos fixos e despesas fixas. Ele fornece que os custos fixos é 250, que as despesas fixas, 50 pau. Custo fixo e despesa fixa ele tem o total de 300. Se eu dividir pela margem de contribuição, se eu produzir e vender 1.500 unidades, eu atinjo meu ponto de equilíbrio contábil. Alternativa de dado na questão 12. O que ele quer saber? Pouco antes das alternativas, ele pergunta a margem de contribuição unitária, o lucro bruto unitário. Foram dele. Vamos ler. Em determinado período, uma indústria produziu 500 unidades e vendeu 400. Quer dizer que nos estoques ficaram 100 unidades. Vendeu ao preço unitário de venda de 100 pau. Nesse período foram coletados os seguintes dados: custo variável por unidade, custo fixo total, despesas variáveis de venda, 12 por unidade, variam de acordo com a quantidade vendida, despesas fixas, 12 mil no período, não havia estoque inicial de produtos no período. Então, vamos lá no meu papel de trabalho, nessa questão número 13. Margem de contribuição unitária. Preço de venda menos custos variáveis e despesas variáveis. O preço de venda ele fornece R$ 100 menos custos variáveis unitários ele fornece R$ 20. Despesas variáveis, R$ 12. São despesas variáveis de vendas, 12 por unidade, ele fornece. A margem de contribuição unitária, então, é 68, que é uma das perguntas dele. Agora ele quer também o lucro bruto por unidade. Vamos lá. Ele produziu 500 unidades. Vendeu 400. Ele vendeu 400 a R$ 100 cada uma. Aqui eu já tenho a receita de vendas, que é 40 mil. Produziu 500, vendeu 40. Ficaram nos estoques, então, 100 unidades. 20% do que ele produziu ficou no estoque. Sistema de custeio por absorção. Nesse sistema de custeio, todos os custos, quer sejam fixos ou variáveis, são alocados aos produtos. Eu tenho de custo fixo 20 mil, custos fixos totais 20 mil. De custos variáveis eu tenho. Ele produziu 500 unidades.
O custo variável unitário ele fornece 20. Quer dizer que meu custo variável total, 10 mil. Então, eu tive de custo fixo e variável esse mês 30 mil. 20% ficou no estoque. 20% de 30 mil, 6. 20, 30 menos 6 que ficou, saiu do meu estoque 24 mil reais. O que sai do meu estoque é o custo do produto vendido. Eu tive de vendas 40. O custo do produto vendido foi 24. 40 menos 24, meu lucro bruto foi 16. Ele quer o lucro bruto por unidade. Ele vendeu 400 unidades. Então, o lucro bruto por unidade, R$ 40. Margem de contribuição, 68. Lucro bruto por unidade, 40. Alternativa C de casa. Agora, o gozado é que ele não falou na questão, né? Que era custeio por absorção, né? Poderia ser o sistema de custeio variável. Ele não falou nada. Se eu fosse calcular, eu botei aqui na questão 13 caberia recurso, mas como não tem essa alternativa aqui, não tem, né? Não tem. Pelo sistema de custeio variável, apenas os custos variáveis é que são alocados aos produtos. Os custos fixos vão direto para o resultado. Se eu utilizasse o sistema de custeio variável, eu tenho de custos variáveis 10 mil. 20% ficou no estoque, 10 mil menos 2, o custo do produto vendido seria 8. O lucro bruto aí, 40 menos 8, seria 32 mil, está faltando um zero ali. E se eu dividir por 400, eu teria um custo unitário, um lucro bruto unitário de R$ 80, né? Não tem essa alternativa. Então, realmente, ele aplicou o custeio por absorção. Acontece de novo lá na prova, comece pelo custeio por absorção. Alternativa C de casa, na questão número 13. Questão 14. Análise de balanço. Relacione a coluna 1 e 2 abaixo. E indique a sequência correta. Na coluna 1, vamos lá no meu papel de trabalho. No 1, ele coloca composição do endividamento. É minhas dívidas de curto prazo, meu passivo circulante, dividido pelas minhas dívidas totais. O que seriam minhas dívidas totais? O meu passivo circulante mais as dívidas de longo prazo. Passivo exigível. Imobilização do patrimônio líquido. Na coluna 1, item 2 dele. É o meu imobilizado dividido pelo patrimônio líquido. Imobilização de recursos não correntes. Recurso não corrente é o meu ativo não circulante. Imobilização é o imobilizado dividido pelo ativo não circulante. Participação do capital de terceiros. É o valor do capital de terceiros. O capital de terceiros é meu passivo circulante, mais as dívidas de longo prazo. Dividido pelo patrimônio líquido. Aí ele faz, na coluna 2, as seguintes afirmativas. Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$ 100 do capital próprio? Quanto tomou de capital de terceiros para R$ 100 do capital próprio? Capital próprio é patrimônio líquido. Então, essa primeira afirmativa é a 4. A segunda afirmativa, na coluna 2,
Qual o percentual de obrigação a curto prazo em relação às obrigações totais? As dívidas de curto prazo em relação às dívidas totais. Essa segunda afirmativa dele, então, é a 1, da coluna 1. 2. O quanto foi aplicado no ativo permanente? Essa prova é de 2017, o ativo permanente não existe mais, né? O permanente era investimentos imobilizados e o diferido, né? Bom, o quanto foi aplicado no ativo permanente para a cada R$100 do patrimônio líquido? O ativo permanente hoje é o imobilizado, né? A imobilização do patrimônio líquido pelo patrimônio líquido. Na coluna 2 é o 2. Que porcentagem dos recursos não correntes foi destinado ao ativo permanente? O imobilizado, hoje eu estou pegando o imobilizado, não tem mais ativo permanente, em relação ao ativo não corrente. É o 3. Alternativa aí de esperança. Não esqueçam que naquela primeira aula da manutenção, é uma aula gratuita, inclusive sempre falo isso, tem as principais fórmulas de análise de balança, entra lá e imprime essas fórmulas, tá? Para a gente ficar se divertindo. Questão 15. O que ele quer saber na questão 15? Custos. Ele quer saber o custo do produto vendido. Considere os dados referentes a uma empresa fabricante de estruturas pré-moldadas. Estoque inicial de produtos de elaboração, energia elétrica, estoque inicial de matéria-prima. Bom, ele me fornece os dados. Vamos lá para o meu papel de trabalho nessa questão número 15. Numa empresa industrial, eu tenho estoque de matéria-prima. Sai matéria-prima do estoque, é meu passo 1 aqui, ó. O que sai do meu estoque de matéria-prima é o que nós chamamos de consumo da matéria-prima. Nesse momento, a grosso modo, iniciam-se os meus custos de produção. Para transformar essa matéria-prima em produto acabado, eu me utilizo de mão de obra direta e dos custos indiretos de fabricação. Abra um razonete, estoque de matéria-prima, deixo em branco. Abra um razonete, estoque de produtos em elaboração, coloco. Primeiro passo, consumo, MOD e custo indireto. O que sai do meu estoque de produtos de elaboração? Esse razonete representa a minha fábrica. O que sai daqui é produto acabado. Vai para o estoque de produto acabado. E o que sai do estoque de produto acabado sai para ser vendido. É o custo do produto vendido. Coloco esses razonetezinhos aqui em branco e aí começo a ler a questão. Ele diz assim, pegamos dados já. Estoque inicial de produtos em elaboração. Saldo inicial de produtos em elaboração está aqui, ó, 49. Energia elétrica da fábrica. Energia elétrica da fábrica é um custo indireto de fabricação, 21. Abre um razonetezinho aqui à parte, para eu já colocar o total lá, os custos indiretos, tá? Então a energia elétrica está aqui dentro, ó. Estoque inicial de matéria-prima, 45. Saldo inicial de matéria-prima, 45. Compra de matéria-prima. Compra de matéria-prima, entrou no meu estoque de matéria-prima, um gasto ativado, 260. Estoque final de matéria-prima, 20.
Já dá para pegar o consumo aqui, ó. 45, mais 260, menos 20 que ficaram nos estoques, saiu. É o consumo 285. É o consumo da matéria-prima. Mão de obra direta 68. Estoque final de produtos acabados, estoque final de produtos acabados está aqui 42. Custos indiretos de fabricação 57. Essa aqui era energia elétrica. Custos indiretos de fabricação de energia elétrica também é um custo indireto, 78. 78. E o estoque final de produtos em elaboração, 36. Estoque final de produtos em elaboração, 36. 49, mais 285, mais 68, mais 78, menos 36 que ficou, saiu, chegou nesse número por diferença, 444. O que sai daqui vai para o meu estoque de produto acabado, 144. 26 mais 444 menos 42 que ficou, chego nesse número por diferença, 428. O que sai do meu estoque de produto acabado vai para custo do produto vendido, 428, que é o que ele quer saber. Alternativa D de dado nessa questão de número 15. Auditoria. Assinale a alternativa que define a utilização da técnica de auditoria chamada de inspeção física. Vamos lá no meu material de trabalho. O que é inspeção física? É contagem física e exame de registros. Isso é inspeção física. Na alternativa A, nessa questão 16, ele diz assim, que os relatórios de auditoria são classificados de acordo com as normas de auditoria, como sem ressalva, com ressalva, diverso e abstenção de opinião. Bom, isso aqui não tem nada a ver com contagem física e exame de registro. São os tipos de opinião, né? Existem, então, dois tipos de opinião, não modificada e modificada. A não modificada é aquela opinião sem ressalva. A modificada é que ela pode ser com ressalva, adversa ou com abstenção de opinião. A alternativa A não tem nada a ver com o procedimento de contagem física de inspeção. Bola, procedimento de auditoria é o conjunto de técnicas que permitem ao auditor obter evidências de auditoria. Bom, ele está dando o conceito de procedimentos de auditoria. Os testes de observância, ele deve estar se referindo à auditoria interna, né? Na externa nós chamamos de testes de controle. Bom, um dos procedimentos obrigatórios, quando da aplicação dos testes de observância, de controle, de substantivos, é o procedimento da inspeção física. Mas isso aqui não é um conceito de inspeção física. Na dado ele fala, ao aplicar a técnica de conversação, não sei o que ele quis dizer com isso, sinceramente não sei, e de esperança, ao aplicar a técnica de auditoria e inspeção física, o auditor deve observar as seguintes características básicas: existência física, contagem física. Alternativa aí de esperança, galera. Essa daí. (17) Ao detectar erros e fraudes nos seus trabalhos, o auditor tem a obrigação de 17
Ao se deparar com erros, o erro é um ato involuntário, o auditor emite uma comunicação de deficiências dos controles internos. Isso está lá na resolução 1210. A fraude é um ato voluntário de roubo, tem a resolução 1207, que diz qual é o comportamento do auditor perante fraudes. Aí ele diz assim, que ao detectar erros relevantes ou fraudes no decorrer de seus trabalhos, o auditor tem a obrigação de, alternativa A, comunicar à administração da entidade e sugerir medidas corretivas, informando sobre os possíveis efeitos no seu parecer, caso elas não sejam adotadas. Essa alternativa é verdadeira. O auditor pode sugerir medidas corretivas. A alternativa A é verdadeira. As demais alternativas não tem nem. A beribola, comunicar à administração da entidade e informar os possíveis efeitos dos erros, mas não deve sugerir medidas corretivas. Não deve é muito forte, ele pode sugerir. A alternativa A está mais adequada. C, comunicar apenas ao presidente, não é verdade, nós comunicamos aos órgãos responsáveis pela área, a alta administração da empresa, a governança da empresa, não só o presidente. Na E fala que não existe a possibilidade de fazer nenhum comentário. Alternativa A. Questão 18. O que ele quer saber na questão 18? De acordo com a natureza da opinião numa auditoria externa, o parecer dos auditores pode assumir posições ou variações distintas. Por exemplo, caso haja discordância com a administração da organização quanto ao conteúdo dos demonstrativos contábeis, a auditoria deve prescrever um relatório, parecer, está discordando de conteúdo dos demonstrativos contábeis. Bom, quando você discorda de conteúdo, discordar do balanço, da DRE, do fluxo de caixa, das notas explicativas, essa discordância for, claro, relevante e de forma não generalizada, será uma opinião modificada com ressalva. Agora, algo relevante e de forma generalizada, os demonstrativos contábeis se encontram seriamente prejudicados. Será uma opinião modificada adversa. Nas alternativas, ele não coloca nenhuma alternativa com ressalva, coloca na alternativa A possibilidade adversa, ele está se referindo, então, a uma discordância relevante de forma generalizada. Alternativa A de amor. Quanto à circularização em auditoria. Circularização é o procedimento da confirmação externa. Normalmente a gente circulariza, porque é mais usual, né? Clientes, fornecedores, banco. Quanto ao procedimento da circularização, é incorreto afirmar. A circularização positiva. Circularização positiva é aquela que eu mando o e-mail, a carta, e aguardo a resposta do circularizado, aguardo a informação. Essa é a circularização positiva. Ela acontece quando há necessidade de resposta da pessoa de quem se quer obter uma confirmação formal. Claro, se eu estou circularizando é porque eu tenho a necessidade da resposta. Bola.
A circularização negativa. A positiva é aquela que eu guardo a resposta. Mandei a circularização positiva. O cara não respondeu, eu mando uma negativa. Olha, se você não responder é porque você concorda com o que eu estou te dizendo aí. A circularização negativa acontece quando a resposta for necessária em caso de discordância da pessoa de quem se quer obter a confirmação. Mais ou menos. Se a circularização em preto, eu quero saber de duplicatas a receber, mando uma circularização para um cliente e digo, quero saber se a duplicata 30 está em aberto. E eu disse qual duplicata eu quero saber. Ela é em preto. Registram seus valores que se pretende confirmar, é verdade. E em branco não se registra. Manda a carta para o cliente, qual duplicata você deve? Eu não digo qual é em branco. Tem a ver com circularização. Pelo princípio da relevância, solicita-se a circularização para devedores e credores acima de determinada quantia. Você até pode fazer isso, vai circularizar um cara da real. Agora, aí está totalmente errada, né? A circularização, ela versa sobre a verificação do comportamento de valores significativos mediante índices, quocientes. Galera, isso aqui não é um procedimento de circularização, né? Isso aí é um procedimento, eu até escrevi lá no material para vocês terem, né? De revisão analítica, né? Ou, hoje, procedimentos analíticos. Não tem nada a ver com o procedimento da confirmação externa, da circularização. Alternativa aí de esperança. 20, saideira. Não são exemplos de fraudes e erros. Alternativa A, recebimento de crédito sem baixa. Você pegou a grana e não deu baixa nos registros. Isso é uma fraude. Falsificação de documentos. Isso aqui também é uma fraude. Bom, aqui não tem nenhum erro. Então, isso aqui não são exemplos de fraudes e erros. São exemplos apenas de fraudes. Alternativa A. Desvio de dinheiro é fraude. Crédito em dobro, você fez um lançamento contábil em dobro. É um erro. Despesa fictícia é uma fraude. Você inverteu números. Em vez de 89, você botou 98. É um erro. Desvio de mercadoria. Fraude. Classificação indevida de documento. Em vez de debitar o caixa, você acreditou o caixa, você errou. Adulteração de documento. Fraude. Errou uma soma. Erro. A única que só tem fraude é a alternativa A, portanto, não são exemplos de fraude, são exemplos apenas, aliás, não são exemplos de erros, são exemplos apenas de fraudes. Alternativa A. Alô, galera. Hoje nos divertimos então com a FEPES e perto das manutenções que nós estamos habituados a fazer, ela é bem mais tranquila, né? E devia ter sugerido isso no meio, de novo, né? Se habitue, pega a manutenção, tenta resolver, depois assista a correção. Falou, galera, até a semana que vem na nossa manutenção número 5.